Alô, minha gente querida. Hoje eu quero que você largue o que está fazendo por alguns minutos e venha comigo, porque a história que eu vou contar não é só de um homem poderoso. Não. É uma história de vida, de amizade, de injustiça, de queda e principalmente de recomeço. É a história de Ricardo Valente, um homem que quase perdeu tudo, mas que encontrou forças onde ninguém esperava, nos amigos e dentro dele mesmo. E olha, se você já se sentiu injustiçado, se já achou que o mundo estava contra você, essa história vai te tocar fundo. O começo da tempestade. Ricardo era conhecido por todo lado. Trabalhador, sonhador, empresário de visão. Criava negócios, dava emprego, ajudava comunidades inteiras. Mas como diz aquele ditado antigo, quem brilha demais incomoda os que vivem na sombra. Um dia começaram as fofocas. De repente, jornais diziam que ele tinha negócios escusos. Políticos começaram a acusá-lo de coisas que nunca fez. E o que acontece quando a mentira é repetida várias vezes? Muita gente acredita. Logo, o governo entrou em cena. Congelaram contas, cancelaram contratos, abriram investigações. Foi como se quisessem apagar sua história de um dia para o outro. Imagina só, você que sempre lutou, que sempre ajudou, de repente sendo tratado como vilão? Pois é, isso aconteceu com ele. A fuga para a Aurora City. Para escapar da perseguição, Ricardo partiu para Aurora City, uma cidade que nunca dormia. Cassinos, luzes piscando noite e dia, gente rindo de um lado e chorando do outro. Era um lugar perfeito para se perder ou para recomeçar. Mas ninguém vence sozinho. Ao lado de Ricardo estavam dois homens fundamentais. Armando, amigo de infância, daqueles que não viram as costas nem nos piores momentos. Gustavo, estrategista calado, mas com uma mente afiada como navalha. Armando era o coração, Gustavo a cabeça e Ricardo o espírito. Os dias de esconderijo. No começo, Ricardo estava abatido. Se trancava em quartos de hotel, evitava sair, tinha medo até da própria sombra. Eles vão me destruir, dizia. Mas Armando não deixava barato. Levanta a cabeça, homem. Você não é bandido. Você é o mesmo Ricardo que ajudou essa cidade. Mostre quem você é. E pouco a pouco, ele começou a reagir. Primeiro, caminhando pelas ruas de Aurora. Depois, marcando presença em pequenas reuniões. Até que um dia entrou num grande salão de festa, cheio de empresários e políticos, de cabeça erguida. Sabe o que aconteceu? O salão parou. O povo olhou, esperou ver um fugitivo acuado. Mas viram um líder, um homem firme, elegante, sorridente. E naquele instante, meus amigos, a maré começou a virar. Jogadas de Gus. Enquanto Ricardo recuperava a confiança, Gustavo mexia os pauzinhos nos bastidores. Ele lembrava a todos que Ricardo não era apenas um homem. Era um sistema inteiro de negócios, empregos, contratos. Se o destruíssem, o prejuízo seria de todos. Era como aquele jogo de dominó. Se você derruba uma peça errada, leva o tabuleiro inteiro junto. E assim, cada ataque do governo virava munição a favor de Ricardo. Queriam sufocar? Ele mostrava que tinha reservas. Queriam isolar? Ele aparecia em parcerias internacionais. Era uma luta de gato e rato, mas aos poucos o rato começou a parecer leão. A imprensa caiu em cima. Alguns jornais chamavam Ricardo de o visionário indestrutível. Outros o pintavam como ameaça global. Mas de qualquer jeito, ele estava em todas as manchetes. E aí vem uma coisa curiosa da vida. Quando querem te destruir, às vezes acabam te fortalecendo. Ricardo já não era apenas um empresário. Era um símbolo. E símbolos, meus amigos, não se apagam fácil. A negociação secreta. O tempo passou e dentro do próprio governo começou a divisão. Uns diziam, prende logo esse homem. Outros temiam, se prender perdemos muito. E foi assim que surgiu o inevitável, um convite discreto para conversar. Claro, não chamaram de negociação. Usaram palavras bonitas, como estabilidade, colaboração. Mas no fundo era isso. Eles precisavam de Ricardo tanto quanto ele precisava de paz. Armando ria quando ouvia as propostas. Querem que você entregue suas cartas sem derrubar a mesa. Mas lembre, Ricardo, você não pede, você oferece. E foi exatamente isso que Ricardo fez. O final feliz. Com inteligência, firmeza e respeito próprio, ele transformou perseguição em diálogo. E no fim, o governo deixou as acusações de lado. Ricardo voltou aos negócios. Aurora City prosperou. Armando foi reconhecido como símbolo de amizade leal. E Gustavo? Gustavo virou o cérebro mais respeitado da nova era política e empresarial. Aurora City ganhou mais luzes, mais empregos, mais alegria. E no coração da cidade colocaram uma placa em neon com a frase: aqui celebramos não quem foge, mas quem tem coragem de recomeçar. A lição pra gente.
Agora, eu quero que você pense comigo. Quem nunca passou por um momento difícil? Quem nunca foi injustiçado? Às vezes parece que o mundo inteiro está contra a gente, mas essa história mostra que dá para recomeçar. Ricardo não venceu porque era mais rico ou mais poderoso. Ele venceu porque teve coragem, teve amigos leais e não desistiu. E essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Não desista. Pode estar difícil, pode parecer que tudo desmoronou, mas sempre há um jeito de levantar e brilhar de novo. Porque, no fim das contas, a vida não é sobre cair. A vida é sobre levantar. E como diz aquela placa brilhando no centro de Aurora City, o que vale não é quem foge, mas quem tem coragem de recomeçar.